Três ações muito baratas, com alto potencial de valorização e que ainda são de setores perenes da economia. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, em que eu vou comentar sobre ações que têm um alto potencial de retorno, não com base em previsões ou projeções aleatórias do mercado, mas sim com base na estratégia puramente matemática de seleção de ações baratas aqui do Clube do Valor. E é claro, fazer isso enquanto eu te explico como funciona essa estratégia e como é importante você ter estratégia para guiar as suas decisões de investimento. E já para adiantar, eu quero citar que a última ação desse vídeo ela está com um earning yield de 15% e está num excelente momento, está numa tendência muito boa, um retorno de mais de 28% nos últimos 6 meses. Mas antes da última, vamos começar aqui pela primeira, que são as ações de código CSMG3. Nos últimos 6 meses, as ações da Copasa subiram cerca de 6%, considerando o pagamento de dividendos. No último ano, a valorização foi de 33%. E para contexto, eu estou falando aqui de uma empresa que está no setor de saneamento básico, o que é considerado, como eu já vou explicar, um setor muito perene na economia. O que está acontecendo para que a Copasa esteja barata e também com alto potencial de crescimento? Bom, os resultados mais recentes divulgados pela companhia, no segundo TRI de 2024, a receita cresceu 10% no comparativo anual e mais de 17% no comparativo trimestral, enquanto o lucro líquido cresceu pelo menos 30% no comparativo anual, mas caiu 7% ante ao último trimestre, números que superaram as expectativas do mercado, e com isso a companhia também anunciou o pagamento de 145 milhões em dividendos, o que representa 38 centavos por ação, que indica que por hora vai tudo muito bem ali em relação à Copasa, e inclusive segundo a própria companhia, não há definições do projeto que pretende federalizar a empresa para ajudar aí na quitação da dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União. Dito isso, tá, o que torna a Copasa uma ação barata e com alto potencial de valorização? Recentemente, numa sessão de consultoria gratuita de investimentos, analisando a carteira aqui de um cliente do Clube do Valor, o nosso consultor, ele perguntou para o cliente, olha, por que você tem essas 3 ações em carteira? E citou lá Banco do Brasil, IRB e Cogna. E o cara respondeu, olha, porque estão baratas. Ele perguntou, beleza, entendido. Mas quais métricas você usa, para determinar se uma ação está barata ou não? E esse cara respondeu, elas caíram. Sendo que as 3 empresas elas tinham caído em diferentes períodos. A IRB, por exemplo, está caindo bastante nesse ano e no período máximo cai quase 90%. A Cogna também está caindo cerca de 55% nesse ano e no período máximo a queda é de 63%. Já o Banco do Brasil está meio que no 0 a 0 nesse ano, nos últimos 12 meses sobe, nos últimos 5 anos sobe, no longo prazo sobe bastante, mas o investidor se referia à queda mais recente dos últimos 6 meses. Então pode ver que esse cara ele não tinha uma estratégia muito definida, que dá para entender, Esse cara era médico, tinha pouco tempo para se dedicar aos investimentos. Eu quero trazer isso por quê? Porque é essencial você ter critérios consistentes que sejam aplicados para todas as empresas para definir o que está barato e o que não tá. Para te explicar por que Copasa está barata, eu quero usar a nossa planilha inteligente para seleção de ações, um material bem importante aqui no nosso dia a dia, que eu resolvi disponibilizar de forma totalmente gratuita para quem apertar aqui no primeiro link na descrição. Então você pode fazer aí o download desse material. E colocando aqui os números da Copasa, a gente vê um PV/PA ali perto de 1, um preço para o lucro bom, relativamente baixo, e um EV/EBIT também, relativamente baixo. E aqui tem um detalhe importante, porque a nossa estratégia de seleção de ações baratas olha justamente para o inverso do EV/EBIT ajustado pelo nosso time de especialistas. E esse inverso do EV/EBIT ajustado indica Copasa com um earning yield de 15,76%, ou seja, ela está muito barata. Agora, por que eu falo que ela está com um bom potencial de valorização? Por conta de outra estratégia aqui da casa, que é a estratégia de momentum. A estratégia que leva em consideração o bom momentum da ação, a tendência dela que, de acordo com muitos estudos e informações assim, extraídas de muitos papers, indica que há uma tendência dela continuar performando bem nos próximos meses. E a Copasa é a 10ª ação com a maior tendência de alta, com um indicador de quality momentum de 12%. E nesse momento, talvez você tenha as seguintes perguntas em mente, Afinal, o que são ações de setores perenes e por que olhar para a tendência de valorização dos últimos 6 meses? Bom, vou te responder essas duas coisas, mas começando pela primeira pergunta. Um setor perene é aquele setor que possui uma demanda constante e relativamente estável. São setores que eles vão ser necessários na economia provavelmente para sempre. É que dificilmente eles são tão dependentes de flutuações econômicas ou de crises que possam chegar e provavelmente tratam-se de serviços e produtos essenciais para o funcionamento diário da economia. É inclusive assim que o Barça investe, ele chama isso de método BEST, que cita aí os setores de banco, energia, saneamento, seguros e telecomunicações, por exemplo. Ele criou esse método porque ele acredita que isso facilita a escolha do investidor. Isso de acordo com a estratégia dele, que, para deixar bem claro, não é exatamente a nossa estratégia, mas segundo ele isso traz o maior potencial de retorno e traz um critério específico para ações para olhar e eventualmente comprar, que é o que eu acho que uma estratégia precisa de fato.
fato. Mas é claro que isso aqui não significa que uma ação, só por ser de um setor perene, nunca vai cair. É um dos setores perenes, que talvez até o Barça tenha tido participação, se eu não me engano, por um tempo, é a Oi, né, cujas ações caíram 99%. O mesmo aconteceu com a IRB, de código IRBR3, é uma resseguradora, caiu mais de 96%. Mas como eu sei que muitos investidores gostam desse filtro setorial, nesse vídeo eu quis trazer algumas ações que estão baratas, estão com bom potencial de retorno e estão em setores perenes. Agora, por que num bom momento? Por que essa estratégia de momento? Mostra que é uma estratégia nova do Clube do Valor que busca explorar um fator chamado de momentum, que é um fator que se aproveita das ineficiências de mercado que existem graças a dois vieses comportamentais que a maioria dos investidores segue. O primeiro viés é o efeito de exposição, que é muito bem ilustrado por esse comentário aqui do Das Garagem, né, que comentou que vender uma ação é realmente algo muito complicado, que o cara se apega no prejuízo e vai esperando que um milagre aconteça. E basicamente esse viés diz que o investidor ele tem uma disposição muito grande em segurar uma ação com prejuízo e uma disposição pequena em vender uma ação com lucro. Então se uma ação começa a subir, esse cara meio que logo vende, enquanto ele se apega muito àquelas com prejuízo. Então na lógica, uma ação que está subindo, ela conta com um efeito negativo de vários investidores vendendo essa posição logo para embolsar o lucro, meio que segurando um pouco uma tendência que tenderia a se continuar. E o outro viés que essa estratégia se ancora é o viés da teoria da atenção limitada, que pode ser papo para outro vídeo, mas existem várias evidências aí que explicam esse viés, assim como há uma ampla evidência que explica por que estratégias de momentum funcionam, que, um grande resumo, segundo o Cliff Asness, é a lógica de que ações com bons retornos em 6 a 12 meses têm a tendência de persistir assim pelos próximos 6 ou 12 meses. E não funciona só no mercado do exterior. Aqui no Clube do Valor a gente fez várias simulações pelo nosso time de especialistas em períodos de 25 anos e percebeu que as ações de momentum teriam um potencial de performar bem acima do mercado em períodos maiores. É claro que eu não vou te explicar como funciona essa estratégia nos mínimos detalhes, porque a gente escreveu um e-book aqui no Clube do Valor, escrito pelo André Train, analista CFA, que eu vou deixar aqui no segundo link na descrição para você baixar e conhecer 10 ações em bom momento. Vamos lá para a segunda ação desse vídeo, que são as ações da Engie. E essa aqui tem um detalhe bem importante que eu já vou te explicar, mas antes rápido o contexto, tá? Essa ação aqui cresceu cerca de 12% com dividendos nos últimos 6 meses, embora seja meio que no 0 a 0 aí nos últimos 12 meses. Como a gente olha aqui para os 6 meses, ela está num bom momento. Recentemente, nos resultados aí do primeiro tri, ela apresentou 91% de crescimento de lucro, um salto expressivo nesse indicador aí da empresa, aumentando também a produção, com 25% de aumento na produção de megawatt médio. E tem outro detalhe, que é o endividamento. Cresceu 5% depois de níveis já relativamente elevados, mas ainda assim a relação entre dívida líquida e EBITDA está em 3,1 vezes, que está ok. Fato importante sobre a dívida é que 81% dela é atrelada ao IPCA, e por ela estar no setor de energia elétrica, ela entende que também as suas receitas estarão atreladas ao IPCA. O que tem de detalhe que eu comentei, tá? Se a gente for colocar essa empresa aqui e olhar para os números dela, vai ver que o preço por lucro é acima do de Copasa, o EV/EBITDA é acima do de Copasa, e ela acaba não sendo assim o case mais barato possível. Então, na verdade, ela nem está na nossa carteira de ações baratas, ela está na posição número 46 do ranking das ações mais baratas da Bolsa, que é um ranking composto por praticamente 150 empresas. Então, assim, no relativo ela está mais barata do que muita ação, mas não está na nossa carteira de ações baratas. Porém, ela está na nossa carteira de ações de momento, porque ela tem um alto potencial de valorização. O seu índice de Quality Momentum é de 13%, ela é a 15ª ação com maior potencial de valorização nesse mês. E, claro, está num setor perene, né? É difícil de fazer num vídeo que tem que listar ações tão no setor perene, tão baratas e estão com bom potencial de valorização, por isso que nesse caso essa aqui não é a mais barata do mundo. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, Ramiro, ações baratas ou ações de momento? Como eu falei no início desse vídeo, é muito importante você ter uma estratégia clara ou combinar estratégias claras para investimento. Nossa estratégia macro de composição de carteira, ela se chama Sistema de Alocação Estratégica. E dentro do Sistema de Alocação Estratégica, a gente escolhe várias classes de ativos para que a gente se exponha, sendo que cada classe de ativos tem uma ou duas estratégias que a gente pode usar, como estratégia da escada em renda fixa, ou como estratégias das ações baratas, máquina de dividendos e momentum para ações brasileiras. E aí, olhando para backtest, tá? No backtest de 2000 a 2022, a dezembro, ações mais baratas da bolsa tiveram um retorno de 27,5%. No mesmo período, a estratégia de Quality Momentum gerou um retorno de 24%. E se eu botar de novo aqui as tabelas, você vai ver que as ações mais baratas da bolsa, elas têm uma volatilidade, dizia o padrão, de 23%, enquanto o Momentum tem uma volatilidade de 27%, maior do que as ações mais baratas da bolsa, mas menor do que o Bovespa. Porém, o PEN Index da estratégia de Momentum, que é um indicador que mede a frequência e a profundidade das quedas do valor do portfólio ao longo do tempo, é de 8%, menor do que o do Ibovespa, que é de 13%. E eu estou aqui trazendo números de retorno, de risco, para chegar a uma conclusão de que a melhor estratégia é aquela que funciona melhor para ti, é aquela
aquela que tu tem mais convicção, porque não adianta nada você seguir a estratégia de ações mais baratas da bolsa e aí se ela performar mal 1, 2 ou 3 anos seguidos, você mudar para de momento, que aí se ela performar mal por 2, 3 anos seguidos, você mudar para ações baratas, você não vai funcionar. O que vai funcionar é você ter convicção na estratégia seguida. Eu sei que muitos não tinham convicção na estratégia de ações baratas por passar por ela ações em períodos muito ruins. As pessoas sempre comentam, positivo, uma ação que tá em período ruim. Petrobras, intervenções e tal. Enfim, sempre comentava esse tipo de coisa, mostrando falta de convicção na estratégia. Por isso é bom ter estratégias feitas sob medidas para diferentes investidores. Mas sabe o que é o mais importante do que isso? É você saber responder qual estratégia de investimentos você usa. Algo que, como eu comentei, infelizmente nem todo investidor sabe responder. E nem todo investidor tem tempo suficiente para se dedicar à gestão dos seus investimentos. E se você não sabe responder essa pergunta, se você não tem tempo para se dedicar à gestão dos seus investimentos, então aperta aqui no terceiro link na descrição, nesse link aqui, e agenda agora mesmo uma sessão de consultoria de investimentos gratuita com um especialista aqui do Clube do Valor. A gente resolveu abrir mais vagas para essa sessão de consultoria, que é totalmente gratuita, que você pode ser selecionado depois de uma conversa de triagem conosco, que em apenas 40 minutos um profissional de investimentos vai fazer uma análise da tua carteira, mostrar o que está legal, mostrar o que dá para melhorar e mostrar uma alocação sugerida, que é meio que a alocação que eu usaria no teu lugar com as tuas características, a tua tolerância ao risco. Tudo isso de graça. Não à toa, essa sessão ela é muito elogiada por quem passa, como o caso aqui desse cliente que falou que é bom, principalmente para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. Essas vagas elas são limitadas por uma questão física, não dá para atender todo mundo. A gente tem mais de 1 milhão de visualizações por mês aqui e 7 especialistas aptos a entregar essa sessão de consultoria. Então, para você tentar conseguir uma vaga, é o terceiro link na descrição ou nesse link aqui. E se você estivesse perguntando, Ramiro, por que gratuito existe almoço grátis? A resposta é que isso aqui funciona como uma amostra gratuita de como é o nosso serviço. A gente vai te entregar muito valor e se você quiser, você vai poder nos contratar para a gente assumir a gestão ou passar a te aconselhar em seus investimentos. Dito isso, vamos lá para a terceira ação barata no bom momento e de um setor perene, que é uma ação que cresceu 30% no último semestre, 25% nos últimos 12 meses, que apesar da queda de 17% do lucro líquido, a receita cresceu quase 5% no período. Apesar disso, a dívida também cresceu cerca de 18%, com uma composição expressiva em indicadores que acabam encarecendo essa dívida, mas que apesar disso, analistas da Genial Investimentos avaliaram que os resultados são positivos graças ao controle rigoroso de custos e despesas, que é uma ação que está com PVPA próximo de 1, preço para o lucro de 5,6 e um EV/EBITDA de 5,65. É a 15ª ação mais barata da bolsa e está com um fator de momentum de 28%, sendo a 4ª melhor ação do ranking de momentum. Estou falando aqui da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. E aí eu te pergunto, você tem uma dessas 3 ações aqui na tua carteira? Se sim, comenta aqui abaixo. E já falando em carteira, se quiser a nossa ajuda para passar a investir com estratégia, ter uma segunda opinião sobre a forma com que a sua carteira está montada, aperta aqui para fazer uma aplicação para que você consiga uma das vagas de sessão de consultoria gratuitas. E se você quiser entender melhor a estratégia de momento aqui, vai ter um vídeo só sobre ela. Grande abraço e até mais.